Causa do acordo militar assinado entre São Tomé e Príncipe e a Rússia. Os parceiros internacionais, nomeadamente Portugal, manifestam-se preocupados. Que comentário merece da sua parte? Eu acho que não há razões nenhuma para preocupação. É um acordo normal, habitual, que existe com vários países e, sobretudo, Portugal não tem razões para estar preocupado. Você vê que Portugal acha que São Tomé e Príncipe ainda é um país deles ainda, né? Pertence a eles. Nós, com Portugal, temos uma cooperação antiga, profunda, que eu próprio desenvolvi há quase uma década, quando, na altura, com o chefe das operações da Armada, Gouveia Melo, nós fizemos com que o barco Zaire viesse para São Tomé, com a permanência aqui de um contingente militar português. Hoje não é só um barco que temos 2 embarcações. Essa cooperação tem vindo a se desenvolver e bem, e como sabem, a presença permanente de tropas da Marinha Portuguesa aqui enquadra-se num âmbito muito mais largo, com a nossa cooperação com a NATO e também no quadro da segurança do Golfo da Guiné, que envolve outros países africanos. Isso é uma prova do nível de cooperação que existe com Portugal, com os países membros da NATO, e que é um nível diferente comparado a qualquer outro país, a não ser Brasil, que tem cá também uma presença para formar os fuzileiros navais. O Brasil sempre na linha de frente na África, né? É o que falou, né? Depois da OTAN ali do países ocidentais, o Brasil é o segundo mais importante parceiro do São Tomé e Príncipe. Quanto à Rússia, o que eu quero dizer também é que nós fomos bastante claros. Se quer falar hoje do conflito entre a Rússia e a Ucrânia e, consequentemente, com os países europeus, nós fomos bastante claros quanto ao nosso posicionamento, e Portugal tem que se lembrar que, a quando da votação das Nações Unidas sobre uma resolução que visava condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia, eu próprio, como primeiro-ministro e chefe do governo, eu dei procuração a Portugal para votar em nome de São Tomé e Príncipe contra a Rússia, e, evidentemente, informamos os russos do nosso posicionamento, que continuamos a reafirmar. Jogada de mestre, hein? Esse primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, eu tô acompanhando ele faz um tempo já, o cara é liso. Esse é sagaz, viu que ele pegou e pediu que a população de Portugal, que estava apoiando o que a população de Portugal estivesse fazendo. Não foi São Tomé e Príncipe, que eles têm uma ligação muito forte com Portugal ainda, mas o que a população de Portugal decidir, a gente vai decidir junto também, mas não assinou nada, não mandou nada. É uma jogada de mestre. Que qualquer que sejam os motivos da briga entre a Rússia e a Ucrânia, a solução não pode ser a invasão da Ucrânia pelas forças russas. Isso tem que ser por via negocial. Por conseguinte, mais uma vez, entre Portugal e São Tomé e Príncipe as coisas vão bem, e, como se diz, no amor não é só dizer eu te amo, mas nós já demos provas suficientes de amor. Não pode haver problemas. É um acordo simples, normal, regular. Não choca com absolutamente nada. Nós somos independentes, soberanos. Ninguém vai nos ditar como devemos relacionar com a Rússia. Pô, o cara mandou bem pra caramba, né? Somos soberanos, independentes, ninguém vai ditar como é que a gente vai se relacionar com os outros países. A União Soviética, do tempo do fascismo em Portugal, ajudou-nos na luta de libertação nacional, ajudou Portugal. Depois eles não falam, né? Quem que lembra disso aí? Lembrou, né? Que a União Soviética ajudou eles contra o fascismo em Portugal e contra o fascismo que está querendo se instalar em São Tomé e Príncipe. Há também lutar contra o fascismo, a não ser que Álvaro Cunhal não seja português, não é?
depois da independência, nós continuamos a cooperar com a União Soviética, com a Rússia, por conseguinte, tudo normal. O nosso equipamento militar, como podem constatar, sobretudo a nível do exército, artilharia, infantaria, mesmo a nível das polícias, é um equipamento muitas vezes obsoleto, mas que vem dos tempos da União Soviética. Vai ser agora modernizado com esse acordo. Ouça, São Tomé e Príncipe, as forças de defesa e segurança, não só as forças armadas, mas a polícia, sobretudo a polícia, em democracia tem que ter equipamentos adaptados à democracia, à manutenção de ordem. Como veem, nós estamos aqui num exercício internacional que visa proteger o Golfo da Guiné, mas proteger também o comércio internacional, proteger as exportações das matérias-primas que vão não para a União Soviética ou para a Rússia, vão para os países ocidentais. O comércio no Golfo da Guiné é um comércio de países ocidentais. Nós estamos a participar com os Estados Unidos, com a França, com a Dinamarca, com a Espanha, com Portugal, na defesa do comércio, numa situação que beneficia aos ocidentais, aos portugueses e também aos santomenses e os africanos. Se é preciso melhorar o equipamento, estamos à espera deles, mas eles também nos aconselham em virar-nos para outros parceiros. Temos o Brasil, assinamos um acordo também com a Sérvia, estamos a procurar outros parceiros para que, de facto, haja uma segurança internacional global, uma defesa dos princípios em que nós acreditamos, são os princípios da liberdade econômica, da liberdade pessoal, da circulação. Evidentemente que a Rússia faz parte, e não sou eu que o digo, faz parte do dispositivo que nós temos de luta contra, sobretudo, a criminalidade e o terrorismo internacional. Eu quero lembrar que quando houve os atentados terroristas ultimamente na Rússia, os Estados Unidos propôs até o apoio à Rússia. Eu quero também lembrar que muitos países europeus, embora a situação de conflito com a Ucrânia, continuam a importar gás e petróleo da Rússia, não é? Vou falar por você que esse aqui é um cara estudioso que tem a resposta na ponta da língua. Urânio também. E urânio, o que, em princípio, deve servir a melhorar a situação financeira da Rússia, que, por sinal, deve servir também à Rússia a continuar a guerra com a Ucrânia. Então, nós somos um país livre, independente, soberano, somos adultos. E eu penso que do lado do governo português não há nenhum problema. O que é preciso é esclarecer as opiniões públicas para perceberem que não é um acordo, eu diria, particular, é um acordo normal, rotineiro até diria, e que aquilo que vocês estão a presenciar hoje, que é o exercício Bangame, com financiamento americano, aquilo que vocês presenciam, que é a presença militar portuguesa aqui com 2 navios, a presença brasileira, mostra bem com quais parceiros nós estamos mais avançados na cooperação militar em relação a outros. Mas o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal disse que não só Portugal, como vários países europeus, manifestaram estranheza e apreensão. E que isso foi comunicado ao governo através do ministro dos Negócios Estrangeiros. Sabe uma coisa? Reconheceu, deixe só colocar a pergunta, por favor, sobre o ministro. Reconheceu, claro, a soberania de São Tomé e Príncipe, mas disse que São Tomé e Príncipe tem de fazer a sua escolha. O que isso quer dizer? Como é que isso é o problema do ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Nós temos relações bilaterais com muitos países, ok? E nós não precisamos de Portugal para nos relacionar com os outros países. Sejamos claros, se um país europeu quer manifestar preocupação, fala comigo. Não fizeram isso? Não fizeram isso. Ninguém fez isso. Isso porque tem 220 mil habitantes. O cara peita mesmo, né, cara? A declaração dele. O cara é fora de sério mesmo. Peitou. E daí, se é Portugal que está se manifestando preocupação, tem acordos bilaterais com vários países. Pô, você vê como é que os caras ainda têm a mente de colonizador ainda, né? E nós nos damos bem com toda a gente. Hein? Nos damos bem, particularmente, se eu quero vos lembrar, eu recebi embaixador americano há poucos dias. Damos perfeitamente bem. Falaram sobre isso? Informou-lhe sobre Não, eu não tenho que informar e nós não falamos. Tivesse feito a pergunta, teria respondido. Por conseguinte, nós somos soberanos,
temos as relações que temos com toda a gente, eu dou muito bem com muitos países europeus, não é? Eu não preciso de passar por Portugal para falar com a Europa. Se a Europa também precisa falar comigo, não precisa passar por Portugal. Portugal está preocupado. O ministro ligou para o nosso ministro, como eu estou a dizer, manifestou a necessidade de não estarem preocupados mais além com isso. Evidentemente que Portugal, quando assina acordos com terceiro, não peço para ver os acordos, não é? Como é normal. O presidente Marcelo quer conhecer. Bem, ele quer conhecer, isso honestamente, ele quer conhecer como? Ele quer me pedir o acordo? Bom, ele quer conhecer, eu também tenho muita curiosidade em conhecer muitas coisas, mas sejamos claros. Esse cara é foda mesmo, viu? Por isso que o nome dele é Trovoada, né? O sobrenome dele já diz tudo que ele quer comer com o cara, né? Onde ele vai, ele mete uma porrada mesmo, né, cara? Aqui há o respeito da soberania e há o respeito das regras diplomáticas, por conseguinte há coisas que não fazem sentido. Se o acordo passar a ser publicado, ele tomará conhecimento como toda a gente. Por conseguinte, de momento não estamos nessa fase e de momento é preciso, de facto, que as pessoas se acalmam. Eu não penso que haja uma preocupação maior por lado do governo português. Há uma polêmica. Há aqui outra questão para esclarecer. Sim. Há aqui outra questão para esclarecer, é isso também. A imprensa russa diz que o acordo entrou em vigor no dia 5 de maio. Isto corresponde à verdade? A imprensa russa e os mecanismos digamos, de efetivação dos acordos russos são os russos. Eu vou-vos dizer uma coisa muito clara, não é? Do nosso lado as coisas estão claras, estão tranquilas e não é um acordo que merece tanta polêmica. Mas ele está em vigor ou não? Bem, assina-se um acordo, está em vigor. O acordo depois irá passar por toda uma série de trâmites, não é? Para entrar em efetivação. Por isso, a polêmica não está aí, está a perceber? A coisa é muito simples. Não se vai fazer um bicho de sete cabeças com uma coisa simples. E não contem com São Tomé e Príncipe para o fazer. Nós somos um Estado livre e independente, nós cooperamos com os nossos amigos, nós não somos ingratos com os nossos amigos e, dentro dessa cooperação, dentro do cenário internacional, dentro das opções que nós fizemos, há uns com os quais andamos 10 metros, há uns com os quais andamos 100 metros, há uns com os quais não andamos, não é? Em função dos nossos interesses e os outros fazem a mesma coisa em função dos seus interesses. Sr. Primeiro-Ministro, muito obrigado. Será que o problema tem a ver com... É isso aí, né? Quando você tem um país que é independente, né? O cara mandou a real mesmo, né? Chutou o balde. Chutou o balde. Gostei dessa última parte que ele falou, né? Que, ó, tem país que anda com 10 metros, 5 metros, 100 metros, tem uns que nem anda com a gente. Eu acho que ele tava falando era do... Acho que ele tava falando era do... É apenas conhecida por... Tá falando lá dos portugueses. Geralmente as empresas são tudo lacaia, né? O pessoal... Muito bom. Fala pessoal, vídeo novo no canal aí, ó. É isso aqui, eu acho mais. Eu acompanho os canais de Portugal. Pouco. Mas é Angola e Moçambique. E São Tomé e Príncipe. E eu vi essa reportagem aqui. Mostra algo bem interessante sobre lá também tem intolerância religiosa com a macumba. Infelizmente, às vezes é por falta de desinformação e outras coisas mais. Mas antes de começar, não se esqueça não. Deixe seu like, se inscreve no canal, acione o sininho de notificações para novos conteúdos e bora lá ver o que essa reportagem diz.
Manaminga foi encontrada em alto mar sem uma boia ou outro objeto que a pudesse salvar de um afogamento. Foi trazida até aqui à costa e, para que não fosse linchada, os pescadores pararam aqui nesta zona da Praia Morena, que fica mesmo junto aqui à primeira esquadra da polícia, e foi auxiliada por estes operativos. Ela dizia que a gasolina dela havia acabado e também pediu para não lhe bater, porque ela dizia que não é a única pessoa, e também ela disse que só ia ao mar e ia fazer visita para alguém. Na sua opinião, significa o quê? A gasolina acabou? É com a gasolina que eles ou elas podem fazer essas tais coisas. Já não temos peixe. Agora, hoje, ao período da manhã, aparece-nos uma notícia dessa. É inadmissível. Só no 27 uma vez já apanharam bruxa. Agora, mas na nossa estomba encontramos bruxa. Essas coisas assim não estão bem. E acha que o peixe desapareceu por causa dessas macumbas que têm estado a ser feitas, como algumas pessoas dizem, no alto mar? Sim, eu acho. Você vê que é falta de desinformação, né? O pessoal tá acusando a companheira lá, a irmã lá, de bruxaria, mas... E ó, pra você ver, hein? Lá, hein? Eles não de macumba lá também. É perigoso você fazer também. O pessoal fica glorificando, tem umas coisas meio estranhas aqui. Mas lá, pra você ver como é que é. Agora, vocês vão criticar a Angola? Isso aí não é Angola. Eu acho. Muitas pessoas estão a brincar com o feitiço. Na primeira pessoa, os depoimentos de quem resgatou a Manaminga em alto mar. Nos aproximamos, primeiro é que pensamos que fosse um homem, né? Neste caso, chegamos lá, era uma senhora. Isso já chamou outra vez a nossa atenção. Você vê como é que eles falam com respeito com a mulher, né? É um tratamento bacana, assim, porra, a senhora, tal. Você sente na palavra que eles têm um respeito muito grande pela mulher. A primeira impressão que tivemos é tentar salvar a senhora, e retiramos ela da água para a chata. Mas depois ficamos assim, a esta distância, o que trouxe a senhora aqui? Ela explicou? Ela quando perguntamos, primeiro que ela não sabia se explicar, é como se ela nem sequer soubesse que estava na água. Mas uns 15 minutos depois, voltamos a perguntar para ela, só assim que ela veio a razão dentro dela e começou a tentar se explicar exatamente o que ela estava a fazer, mas também era coisa com coisa. Que alguém estava a lidar, acho que esteve num ritual tradicional, neste caso, e depois ela deu conta que as coisas estavam meio estranhas e avistava fotografia de pessoas mortas. E ela achou por bem que tinha que fugir daquele sítio. E correndo, até que ela veio parar ao alto mar. Agora, a questão é, quando nós perguntamos, tudo bem, te deram corrida, ok, onde é que você estava? Qual é o bairro? Disse que era no Caloçombe 1, aqui nessa mediação da escola do Caricoco. Vimos que, mas, senhora, tu não estás à beira, você está na água. Em alto mar. Às vezes a mulher teve um surto ali, né? Às vezes ela teve algum problema assim, psicológico, né? Psiquiátrico. Porque o jeito que o cara tá explicando ali, coitada dela, ela às vezes bateu as bolas assim. Alto mar. Então, como é que você conseguiu sair de lá correndo e de repente vem parar aqui? Encostei lá, vi que uma senhora estava entrando no fundo, sai. Entra no fundo, eu disse para não deixar ela. Então peguei, meti na minha embarcação e levei para a terra. Mas ela estava a segurar em alguma coisa? Não, nada. Estava a nadar mesmo também, mas ela nadar dela é diferente. Em alto mar? Sim. Muita gente não quer viver pelo esforço da graça de Deus. Pessoas querem recorrer às armadilhas de Satanás, porque isso é uma astúcia de Satanás. As perguntas que continuam sem respostas são: como foi a Manaminga parar em alto mar sem o auxílio de uma embarcação? E sem o colete de salva-vidas ou uma boia? Como foi possível não se ter afogado? São questões que o regedor de Benguela, o Soba Chico, poderá ajudar-nos a compreender nos próximos dias. Furiosa com a falta de peixe nos mares de Benguela, a população quase linchou a avisada, pois acredita que situações do género têm estado também na base disso mesmo.
Ah, você vê, né, cara? Que às vezes é falta de informação mesmo. O pessoal quer matar ela só por causa que ela era. Tá achando que ela é feiticeira. Não tem nada a ver, não. Às vezes falta de mar, né? Nem sempre o mar tá pra peixe, né? Isso aí mesmo dela que ela soube que me dá corrida até mesmo aqui a lhes fugir. Por quê? Então me dá corrida mesmo, assim outro levou faca. Mas Manamenga, eles estão a dizer que te encontraram dentro da água, é verdade? A rede fui, eu mesmo que fui tirar lá sozinha porque não tenho plano de fugir mais. A Manamenga sabe nadar? Não nado. A questão já está entregue à Polícia Nacional, mas também às autoridades tradicionais que já trabalham para desmistificar mais esta situação. Imagens de Hélio Vicente, Laurinda dos Santos e Angelino Samuela, TPA, em Benguela. É apenas conhecido Você vê que o pessoal é tranquilo, não tem muita coisa ali não, e é isso, né? Eu gosto de trazer esse tipo de conteúdo para mostrar para vocês que às vezes a gente ter essa conexão melhor com nossos irmãos da África, né? Da Europa também, a gente também tem da Europa, da África, dos nossos irmãos índios aqui também. A gente ter um pouco mais de conhecimento, né? Não ficar essa lacração que tem hoje em dia na internet aí e tal. Isso aqui é uma reportagem real do país lá, de Angola. Legal, bacana. Espero que vocês tenham gostado. Mas antes disso, terminar o conteúdo nosso aqui, deixa o like, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações para novos conteúdos e até a próxima. Valeu!